E aí, galera? Vamos entrando aí. Daqui a pouco já começa. E aí, tio Marcos? É irado ver a família começar a entrar aqui agora. Dá pra escutar? O volume tá legal? E aí, Kenta? Irado. Então, mais uma vez falando sobre Plant Prod, né? Deixa eu ver se a porta aqui tá fechada. Então, o último live basicamente vai ser bem parecido com esse live. Então, quem já assistiu o último não vai ter, acho que, grande novidade com essa aqui. Talvez as perguntas no final vai ser um pouco diferente, mas basicamente vai ser o mesmo live. A diferença é que, né, o último live eu não tava com Wi-Fi naquela época, o internet não tava aqui na casa ainda, então era com a data do celular, como é que chama? A sinal, né, coisa não tava muito legal da internet, e acabou dando pau bem no final e não salvou o vídeo, acabou fechando o Instagram e não deu pra salvar nada. Então, mais uma vez, deixa eu ver, volume baixo. Ver se isso ajuda um pouco. Mas então, quem eu falei, da última vez não gravou, então eu vou fazer basicamente a mesma coisa de novo pra quem não conseguiu assistir e para poder salvar depois, né? Que acho que esse é um live bem importante, já que parece que tem muita gente que está aí já usando o fertilizante com bastante sucesso. Então, uma satisfação ver isso. Importante para mim com isso, né, que o povo está economizando dinheiro, não está se sentindo na obrigação de cair no marketing, né, do General Hydroponics, nem de qualquer outra marca, né, Advanced Nutrients, essas coisas. Então, vamos começar, né? O Plant Prod é do que eu tô falando, né? O fertilizante Plant Prod Hydroveg 7, 11 e 27 para o solo inerte. Isso também é um ponto muito importante de falar. Tô falando sobre um fertilizante e de uma forma de usá-la para um solo inerte. Não daria muito certo usar ela do jeito que eu recomendo num solo tipo biológico. Então tem outras linhas de fertilizantes da mesma marca que você consegue, né, fazer uma fertilização bem legal, mas essa linha não é a linha para você se você está usando isso. É uma linha em pó, o granulado, né, a gente chama granular aqui, mas basicamente em pó. Aqui vem uma pó tipo colorido azul. Então, não sei, talvez tenha um corante diferente aí no Brasil, mas o corante simplesmente serve, só para vocês entenderem, se você está fazendo um programa hidropônico, geralmente em escala grande, você quer ter certeza que o nutriente está chegando na planta. Então, um jeito visual para confirmar isso é que você vê que a água está azul. Então, você sabe que o nutriente chegou na água. Então, simplesmente existe por isso, não tem nenhum problema, o corante está lá. Os fertilizantes do General Hydroponics também é cheio de corante, é por isso que cada produto sabe de uma cor diferente. Então, ninguém devia estranhar isso demais. E por que eu recomendo esses fertilizantes? Simplesmente porque, pelo jeito, ela é acessível aí no Brasil, barato, né? De uma forma muito mais acessível do que os outros fertilizantes minerais. E ela é bem completa, querendo dizer que você não tem que comprar muitas outras coisas para complementar ela para ter um grow bem legal. Então, deixa eu desligar os comentários aqui. Então é basicamente por isso que eu recomendo. Também um motivo importante era porque era fácil de eu acessar aqui também. Então, para eu poder testar ela, usar e poder fazer uma recomendação, né, mais correto, eu queria que fosse uma coisa que eu pudesse comprar aqui facilmente, e acabou tendo um representante de produto agricultural aqui que queria me mandar uma amostra, né, como eu falei que eu estava procurando, então foi fácil de eu acessar. Então
Por isso que eu escolhi esse fertilizante. Existem outras marcas que têm produtos bem parecidos. Uma outra muito boa, que é conhecido até aqui também, é a Yara. E eu acredito que ela tem uma linha que é hidropônico também, quase igual. Talvez é um 51126, alguma coisa assim, mas é bem parecido, até nos micronutrientes. E é um nutriente, assim, que nem eu falo, bem completo. Tem tudo que a planta precisa do começo ao fim, tirando o cálcio e um pouco mais de nitrato que você vai conseguir da segunda parte, que eu vou falar um pouco mais sobre depois. Mas basicamente você consegue usar ela do começo ao fim, vega da flora, todas as fases da vida da planta, sem nenhum problema. Ela seria basicamente considerado uma escala talvez maior que usaria um programa desses, um fertilizante de flora, porque ela tem um nível elevado de fosfato e potássio, né, que você precisa na flora. Então ela sozinho já aguenta a planta do começo ao final. Na vega não vai ter um problema ter um pouco de excesso desses nutrientes, simplesmente a planta não vai utilizar ela, basicamente. Então, de alguma forma vai ser um pouco de um desperdício, mas sempre que você está comprando, não sempre, mas talvez muitas vezes que você está comprando um produto em vez de 2 produtos para vega e flora, você já está economizando dinheiro. Então simplifica a vida, né? Bastante. Mas basicamente do começo ao fim você usaria e você sempre diluiria na água, né? Isso é muito importante entender. Eu teve uma pergunta há pouco tempo se podia colocar diretamente no solo. Isso não é a forma que você usaria esse tipo de fertilizante. Sempre estaria numa solução dissolvido. Muito importante entender isso. Você também pode guardar ela numa solução dissolvido por muito tempo, porque não tem nada orgânico, né? Não tem nada que vai basicamente mudar estruturalmente, vai manter basicamente a mesma solução por muito tempo, desde que mantenha fora do calor, um excesso de calor, né? Fora de luz, dessas condições básicas. É sempre bom manter com ar, né? No reservatório, se você vai manter por muito tempo. E também dá para manter uma solução muito mais concentrada do que é o recomendado para você alimentar a planta. Não, assim, você consegue fazer a combinação do nitrato de cálcio com o Plant Prod até um certo ponto que é muito mais limitado. Eu não falei ainda no nitrato de cálcio, então só falando do Plant Prod, separado como um produto, você consegue fazer uma solução concentrado, bem concentrado mesmo, que você poderia até usar para tipo dosar ou tipo fazer o GH em casa, né? Fazer uns cálculos aí para você poder dosar que cada ml é equivalente a X gramas de produto. Isso também pode eliminar um pouco dos problemas com ter balança, né? No Grow, uma pessoa tinha mandado para mim que é um problema ter balança no Grow, é sujeira, né? Que pode ser usado contra você, então isso pode ser talvez uma solução contra isso. Você faz uma solução muito concentrada do parte A e parte B, já que é uma linha de fertilizante de 2 partes, basicamente, e você consegue dosar ela basicamente de uma forma líquida e em forma de ml, volumetricamente, que nem você faria com o GH. Então, dá para fazer isso, se você estava querendo saber. Também é aquela mesma coisa, mantenha fora da luz, no escuro, idealmente. Mas é uma forma de facilitar, né, a vida. Então vamos falar um pouco do nitrato de cálcio, né? Que eu acho que é a próxima coisa importante. Primeiramente vou só fazer o comentário, né, que nem eu sempre faço. 5.8 de pH é o que eu recomendo com essa linha de fertilizante, que nem qualquer linha mineral que eu conheço, que eu gosto de usar com plantas de maconha. Então, 5.8. Agora vamos falar um pouco de nitrato de cálcio. Então, essa linha de fertilizante é de 2 partes. O que você está usando como Plant Prod seria considerado, na verdade, parte B da solução.
O HGV, né, que é a linha de fertilizantes que eu usava no trabalho, na verdade considerava o equivalente do Plant Prod como parte A e o nitrato de cálcio como parte B. Mas isso até ficou muito confuso para eles e eles teve que esclarecer um pouquinho depois. Então, eu acho que até um post meu também está lá como parte B, mas de agora em diante, assim, como parte A, mas de agora em diante é parte B. Isso facilita só compreender que o nitrato de cálcio deveria ir primeiro na solução. Então, fica mais fácil A e B, nitrato de cálcio parte A, que é a sua base, e o Plant Prod como parte B. Então, o que é um nitrato de cálcio? É basicamente uma coisa um produto muito fácil de se achar em várias marcas, mas o mais importante é que você procura uma forma completamente solúvel na água, que aqui chama Greenhouse Grade. Não duvido que seja o mesmo ou parecido aí no Brasil, mas Greenhouse Grade, nitrato de cálcio, calcium nitrate é o que você está procurando. Existe em várias formas, de 14% de nitrogênio até 15% de nitrogênio, que eu mais conheço, às vezes 14,5%, mas geralmente entra essa faixa. E a nível de cálcio também muda muito, de 19% acho que até 26% é o normal, faixa normal que eu vejo. Isso é importante considerar quando a gente começar a falar sobre overfert de nitrogênio, que é possível com esse fertilizante, que nem qualquer outro, na verdade. Mas uma coisa legal desse fertilizante, na verdade, é essa separação da grande parte do nitrogênio sendo separado do resto da fórmula. Por esse motivo mesmo, na verdade, para controlar o nível de nitrogênio. Mas esse nitrato de cálcio você vai usar sempre na solução junto, mas sempre vai colocar no tanque separado. Se você colocar o nitrato de cálcio junto com o Plant Prod, de uma forma muito concentrada, elas vão reagir e você não vai ter a solução que você está querendo. Então, só é importante entender esse ponto. Agora vamos falar um pouco de overfert de nitrogênio. É possível com o Plant Prod que nem com qualquer outro. O Plant Prod tem bastante nitrogênio mesmo, mas tem várias genéticas que vão adorar um nível mais elevado de nitrogênio e pode ajudar bastante com a colheita, na verdade, também. Até no começo da flora, assim, primeiras 2 semanas da flora, tendo um nível um pouco elevado de nitrogênio pode ajudar. Mas tem plantas que não vão tolerar um nível elevado de nitrogênio. Tem várias plantas que são tem muita sensibilidade, né, para o nível de nitrogênio na água. Então, o que acaba acontecendo é que você tem que manejar o nível de nitrogênio e equilibrar para atingir, né, o nível que a sua planta está querendo receber. E sendo que a maioria do nitrato vem separado da fórmula, é o que faz ela muito fácil de manipular. Normalmente, o rótulo, né, que nem eu sempre falo, mas né, o Plant Prod mesmo recomenda que você usaria ela 1,15 gramas por litro de água na solução, conjunto com o nitrato de cálcio, que é 0,78 gramas por litro na solução. Isso é o nível recomendado deles para começar com qualquer planta, basicamente, que você está plantando hidroponicamente, que nem um tomate, pepino, alguma coisa assim. E isso você vai dar uma solução por volta de 2,5 de EC, o que eu estava conseguindo em casa lá quando eu estava fazendo minha mistura. Com essa solução mesmo, do jeito que eles estavam recomendando. E isso é um nível assim, alto dependendo do cultivo, né? Se você está num cultivo onde você está demandando muito da planta, né? O ambiente está maximizado, né, para a produção, optimizado. É muito fácil a planta tolerar esse nível de sal e até mais. Já vi tolerar muito mais do que isso. Mas se você não está conseguindo criar um ambiente que vai demandar tanto da sua planta, né, exigir tanto da sua planta, você talvez vai precisar reduzir, né, o nível de fertilizante da solução. Ou o nível de nitrogênio. Isso são 2 coisas que se faria, na verdade, separadamente, né? Importante entender um pouco como diagnosticar quando você está tendo simplesmente um overfert em geral, simplesmente o nível de sal está um excesso,
ou também quando você está simplesmente com um elemento, né, o que é o mais comum é o nitrogênio em excesso. Quando eu estou falando de nitrogênio em excesso, eu estou falando sobre primeiramente, como você normalmente vê o excesso de nitrogênio, é uma folha muito escura, verde bem escura, e você começa geralmente a ver uma forma de uma garra de gato, né, o que a gente gosta de chamar aqui, um cat claw, mas basicamente a ponta da folha começa a virar para baixo e é um desequilíbrio da produção de aminoácidos dentro da planta, basicamente o que causa isso, e simplesmente reduzindo o nível de nitrogênio já é normalmente o suficiente para corrigir e a planta basicamente sai daquilo, geralmente não tem muito problema depois. Quando você está vendo isso, normalmente você simplesmente mudaria só o nível de nitrato de cálcio. Pode começar reduzindo ela, assim, dependendo do nível de problema que você está vendo, 50%, 75%, cortando tipo 50%, cortando 25% da solução, né, do que você faria. Então, vamos dizer, se fosse, né, 0,75 gramas por litro, só para facilitar. Se você fosse tirar tipo 1/3 da solução, você tiraria tipo 0,25. Então seria 0,50, sabe? Para sua solução, mantendo 1,15 de plant prod. Isso seria uma forma de reduzir simplesmente só o nitrogênio e conseguir corrigir simplesmente só um excesso de nitrogênio. Se você está vendo um excesso de sal em geral, que tem muito sintoma, mas é difícil descrever simplesmente rapidamente, mas se você começar a suspeitar que você está tendo um excesso de sal em geral, não só o nitrogênio, você não está só vendo aqueles sintomas, você reduz os dois igualmente. Então você corta os dois, tipo 50% ou 25%, para corrigir aquele problema que você está tendo. Se você só está vendo o excesso de nitrogênio, você consegue corrigir só o nitrogênio abaixando aquele parte A da solução, que seria o nitrato de cálcio. E se você começar, por acaso, a ver que é possível você ver talvez uma falta de cálcio quando você faz isso, você simplesmente suplementa com como é que chama? O CalMag, né? Uma forma que a gente usa aqui mais fácil de suplementar isso. Geralmente CalMag é feito de uma forma de nitrato de cálcio também, mas uma forma mais elevada de cálcio, e que nem eu comentei antes, se você está vendo um problema com nitrato elevado e quando se reduz um excesso de cálcio, olha para o seu nitrato de cálcio para ter certeza que você não tem um que tem um nível mais baixo de cálcio e procura um que tenha mais, tipo aquele que tem 26% de cálcio. Isso sozinho talvez corrige. Se você, por acaso, conseguir aumentar o cálcio demais, você pode faltar um pouco, ou pode parecer que está faltando um pouco de magnésio. Se você conseguir aumentar de outra forma, não ser o CalMag. CalMag existe porque tem que ter um equilíbrio de cálcio e magnésio. Se isso acontecer, o sulfato de magnésio funciona muito bem também para adicionar magnésio na planta. E também é um produto muito barato. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar sobre isso. Bom, como eu falei antes, você pode fazer uma solução muito concentrada dos dois separados, né? A sua parte A e a parte B, que nem o GH vende para você. E você consegue misturá-la separadamente também depois num tanque de água para fazer sua solução. Como eu falei, você não precisa usar mais nada, só essas duas partes, do começo ao fim já vai dar uma planta legal. Se você quiser adicionar mais, também pode, não tem nada que não... que impede que você use algum outro aditivo mineral, né? Eu geralmente não recomendo adicionar alguma coisa orgânica numa produção mineral, porque muitas vezes pode ter um efeito que a gente não espera, né? Porque é um sistema muito mais dinâmico do que o mineral. Então, se você quer ter alguns benefícios de humus no solo, né? Você pode comprar ácidos húmicos e fúlvicos para ter alguns benefícios, pode adicionar também várias bactérias separadamente, né? Tem várias coisas que você consegue usar em conjunto com o Plant Prod para conseguir alguma coisa
desses benefícios também, mas não usa adubos orgânicos, ou senão pode ter uns problemas. Não recomendo. Se você usar e tem resultado legal, perfeito. PK também, os Bloom Boosts, você pode usar. Eu usava também, que nem eu tinha num post meu do Plant Prod, que nem muita pessoa sabia, eu estava usando na época o Cool Bloom, né, o Dry Cool Bloom, que é basicamente só fosfato de monopotássio. E isso é um produto também que você consegue comprar de uma forma agricultural, muito mais barato do que o Dry Cool Bloom, mas basicamente a mesma coisa. E né, tem outros Bloom Boosts que tem um nível diferente, né, basicamente usando outros produtos para criar um nível elevado de PIK, mas não são necessários, mas eu gosto de usar um pouco do começo ao fim a flora, só para garantir que eu tinha um pouco de excesso desses dois nutrientes que são importantes na flora mesmo. E porque eu estava criando um ambiente que nem eu falei que estava exigindo muito das minhas plantas, com muita luz, com um nível de CO2 muito alto, com um vaso muito pequeno. Então eu estava exigindo muito da planta e eu queria basicamente sempre ter certeza que ela estava recebendo tudo que precisava no momento que precisava. Mas como eu falei, não é necessário. Se quiser usar qualquer marca, se você quiser comprar o seu fosfato de monopotássio, também pode. Mas eu gosto de usar geralmente 50% ou 30% da recomendação do rótulo, porque eu acredito que eles têm mania de colocar mais do que é recomendado só para você usar mais do produto e comprar mais depois. É o que eu acredito. Aí, né, só para falar que, né, essa ideia que você precisa de 11 produtos diferentes, comprar 11 fertilizantes diferentes para ter uma planta saudável, assim, tem que entender que essas companhias fazem isso de propósito, né? Eles criam uma linha de fertilizantes excluindo certos elementos que poderiam ter colocado simplesmente para vender o outro produto e ganhar mais dinheiro. Então aí até às vezes cria outra linha que tem mais produtos, que é só basicamente eles reduziram ou até diluíram os nutrientes para você ter que usar mais, achando que você está dando mais para sua planta. Mas isso é tudo basicamente marketing, né? E essas coisas que não são de verdade, né? A gente pode muito bem dar uma nutrição muito completa para a planta com poucas partes de fertilizante. Que nem eu já vejo em muitas produções enormes hoje em dia que fazem dessa forma sem problemas. Então, é isso aí. Açúcares também podem ser usados com Plant Prod sem problema. Eu, quando eu não tinha preguiça, também usava. E como é que fala? Água oxigenada, né? Eu sempre amo e sempre usava água oxigenada. Quando for voltar a plantar daqui a pouco, pelo jeito a lei aqui parece que vai passar em novembro, vai autorizar 12 plantas por pessoa, que basicamente fala que eu posso plantar. Então vou ver o que isso vai resultar. Mas quando eu começar tudo de novo, vou basicamente sempre usar água oxigenada, vou voltar a usar o Plant Prod, tudo, porque que nem pra mim é simples, eu não preciso ficar gastando muito tempo misturando um tanque, né, colocando duas partes, simplifica muito minha vida. E eu já vi, né, da última rodada, que eu dei basicamente o final da nutrição da planta, acho que dos 4, 5 semanas pro final, foi o Plant Prod, e elas ficaram super legais, né, para quem estava acompanhando aquilo e viu o resultado no final. Não podia ter tido mais orgulho do final. Então, é basicamente isso. Eu acho que eu falei tudo que eu estava querendo falar sobre o Plant Prod, então agora eu vou começar a abrir as perguntas aqui, responder umas perguntas até o final. Infelizmente, mais uma vez, não vai ter mais um live depois, né? Aquela outra de só perguntas, porque minha vida ainda está muito corrida. Usar Plant Prod com nitrato de cálcio mais o CalMag pode ter excesso de cálcio? É possível, dependendo da quantidade que você está usando de qualquer um dos três, né? Mas, basicamente, se você está reduzindo o seu nitrato de cálcio,
eu duvido que você vai ter um excesso de cálcio, é possível que você vai ter até uma falta, então é por isso que você estaria suplementando com CalMag. Se você está usando os dois conjuntos, na verdade é muito comum, ainda mais se você está usando água de OR, ou RO, né, que a gente fala. Muitas vezes você gosta de já colocar o CalMag só para equilibrar a sua água um pouquinho antes de adicionar os seus nutrientes próprios. Então muitas vezes é usado em conjunto sempre. Também quando você está cultivando com o coco tem uma tendência a prender o cálcio e o magnésio. Então, mais uma vez, suplementando, basicamente só mantém um nível saudável, tendo certeza que não vai ter nenhuma falta. Excesso é raro. Eu raramente vi em cultura mineral um excesso de cálcio que estava assim, basicamente reduzindo a produção da planta. Talvez só numa situação em que você não está fazendo os seus flush ou rega direito, está acumulando muitos elementos. É possível qualquer coisa acontecer, né? A química é muito louca, mas excesso de cálcio raramente vejo. Posso usar o Plant Prod mais nitrato de sódio com CalMag? Não, porque o nitrato de sódio vai criar um excesso de sódio, provavelmente, na solução. A sódio sempre vai interromper a ação de certos elementos, que nem o potássio, então não é recomendado você usar uma solução com excesso de sódio. Então, se você conseguir evitar colocar sódio, é melhor. Nitrato de cálcio também não é caro, nem geralmente difícil de achar, então recomendo procurar o nitrato de cálcio mesmo. Greenhouse grade, que nem eu digo. Plant Prod dá o mesmo resultado que o dos ferros conhecidos. Sim, eu usei ela bem depois de 3 rodadas com Emerald Harvest, que é uma linha super cara aqui também da Califórnia. Eu acho que na verdade uma das pessoas que criou a linha de Emerald Harvest, na verdade veio de Advanced Nutrients, então basicamente das mesmas pessoas. Também já usei Advanced, já usei o GH, já usei Fox Farm. Nenhuma delas tinha um resultado extremamente diferente da outra. Já usei a Canna. Nenhuma delas tinha um resultado extremamente diferente de nenhuma outra, incluindo as que eram simplesmente 2 partes, sabe? É mais a pessoa que está plantando, a sua genética, você conhecendo a sua genética. Isso é muito mais importante, 1000 vezes mais importante do que a linha de fertilizante que você está usando. Para mim, o que é importante é o custo-benefício, porque eu consigo um resultado legal com Plant Prod, tanto quanto qualquer uma dessas linhas. Então, para mim, é o que é mais eficiente na minha vida e para, né, que eu digo custo-benefício. Fala novamente sobre a preparação do coco para receber plantas e o início do uso do Plant Prod, nitrato de cálcio. Então, tem 2 formas de fazer isso. Geralmente você quer usar ou um CalMag para carregar o seu coco. Pode ser feito puramente com CalMag ou pode ser feito com uma solução concentrada de Plant Prod com nitrato de cálcio. Já pode usar a recomendação que eles usam ou até um pouquinho mais forte se você quiser, e faz um flush bem legal no seu coco. Isso é para ter certeza que não já vem com excesso de clorato e sódio e essas coisas. Desculpa, no coco mesmo. Então, é basicamente isso. Você quer fazer basicamente um flush ou usando o CalMag na concentração máxima recomendado, ou você faria basicamente um flush com o Plant Prod na recomendação deles. Bastante água, eu usaria basicamente 6 galões quando eu estava tentando limpar um pote de 1 galão. Então multiplica, né, se você quiser fazer da mesma forma, multiplica o volume por 6, usa esse volume de água para fazer seu flush com aquela solução de ou CalMag ou o Plant Prod com nitrato de cálcio do nível recomendado. E pronto, o coco já está lavado, é o que a gente chama, né? O wash.
o que tu acha de uma solução de 7,930 com nitrato de cálcio, 15,500, não falou do nível de cálcio, mas não importa muito, porque deve ser naquela faixa. Então, eu diria que isso é muito bom para Vega. Eu usaria com certeza um Cool Bloom, mas é possível que você não vai ter um problema com falta de fosfato. Eu usaria para ter um pouco de excesso, mas não do nível recomendado pelo Cool Bloom. Divide por 50%, ou talvez assim, até um terço, né, 33%, e multiplica. Whatever. E você vai conseguir só aumentar basicamente um pouquinho desse IPK. O nível de K tá bem alto, mas um Dry Cool Bloom daria muito bem para elevar um pouco o fosfato. Para flora, né? Para Vega já tá perfeito. Plant Prod contém todos os micronutrientes, não estão todos listados no produto. Se você quer saber a composição exata, eu acredito que tem no site também, pode dar uma ligada no Customer Service deles. Eles são muito bons em responder qualquer pergunta da fonte de cada nutriente deles. Então, se você está querendo saber, mas não vai ter nenhuma falta de nenhum micronutriente com Plant Prod, pode ter certeza. Então, Plant Prod é um produto, Plant Prod Hydroveg. E esse um produto seria considerado sua parte B. Mas sempre para regar sua planta, você vai usar a combinação de A e B. Parte A seria seu nitrato de cálcio, que nem eu estava falando antes. Então, você precisa comprar o Plant Prod e o nitrato de cálcio. Eles existem separados, porque não dá para misturar de uma forma concentrada. E você vai sempre colocar, tem a sua tanque de água, dissolve parte A, aí você dissolve parte B, mede seu pH e ajusta, aí pronto, basicamente você pode regar a sua planta. Se você quiser adicionar qualquer outra coisa, né, cada um tem sua forma certa de adicionar, mas é basicamente isso. Qual é esse anaflase de plantula, vegetivo e flora? Mínimo e máximo? Basicamente, eu não usaria menos de 1.5 qualquer fase. Eu nunca vi uma planta tão pequena que não aguentou 1.5, mas eu conheço gente que preferia até 1.0. Então, a escolha é sua. Se você quer ter um pouco mais conservador, cuidado, então vai com 1.0. Eu geralmente uso 1.5, não tem problema. Máximo, difícil dizer. Eu normalmente não gosto de usar mais do que 2.5, 3.0 no máximo. Já usei 3.2, não de Plant Prod, mas eu acredito que você conseguiria atingir 3.2 com ela, dependendo da genética e na situação correta. Mas 1.5 a 3.0 no máximo. Os valores da solução mudam para o Deep Water Culture ou mantém igual, né? É igual. Qualquer forma hidropônica, Ebb and Flow, Deep Water Culture, coco, turfa, perilita, a mistura de qualquer um dos dois ou três, vai ser tudo a mesma dosagem. Só está mudando basicamente onde sua raiz está morando, mas o feed vai ser o mesmo. Recomendação de sílica. Então, eu não gosto de usar sílica nunca em misturas com outros nutrientes, porque muitas vezes, ou com muita concentração de outros nutrientes, muitas vezes cai da solução, ela não mistura direito, então eu não acredito que o benefício não é tão legal. Então,
Eu sempre colocaria na solução primeiro a sílica, de uma forma devagar, na verdade, sempre misturar um pouco devagar para evitar que ela saia da solução. E eu gosto de usar no flush, então na minha flush semanal, se fosse usar sílica, eu usaria no flush semanal, que seria 1.5, né, um EC bem reduzido, para evitar que ela vai interferir com qualquer coisa e cair da solução. Que ela tem uma mania de entupir sprinkler, essas coisas assim, tem uns problemas quando você mistura ela com outros nutrientes. Não é completamente necessário, mas tem um efeito, sim. Deixa a planta um pouco mais forte. Qual EC é ideal na saída da água depois da rega? Você quer um EC um pouquinho elevado, para ter certeza que sempre você está dando um excesso de nutriente para a sua planta. Então, se você está regando com 2.5, se dá 2.7, tá legal. Se sair do mesmo, você basicamente está acertando exatamente o nível de água com a planta, assim, o ratio de água com a planta. Então, geralmente você gosta de criar um pouco de excesso, mas não muito. E também, se você está vendo um EC muito reduzido cada vez que você rega, e você está regando com bastante volume, tendo bastante runoff, e mesmo assim está saindo bem reduzido, ou está caindo tudo da solução, que é difícil com esse linha de fertilizante, ou sua planta está consumindo tudo e você tem que aumentar o seu feed. Ela está aguentando mais. Então, recomendo, é mais da preferência da pessoa. Tem 1000 outros produtos que você poderia, na verdade, usar em conjunto, mas nenhuma delas eu acredito que vai criar um efeito espetáculo, magnífico, que vale a pena você gastar uma fortuna para comprar. Para mim sempre foi baseado no que eu tinha disponível, fácil ou de amostra, ou alguma coisa dessa forma. Então eu usava os PK, né, os Bloom Boost, Dry Cool Bloom, ou de qualquer outra marca que eu tinha, ácidos úmicos, e né, aquelas coisas de aumentar o sabor, que é basicamente açúcar, que você põe na planta. Tudo isso você pode usar, né, certos produtos de bactérias que existem para o solo, né, tem de várias linhas, pode usar também em conjunto, sem problema. Mas nada disso é necessário, é tudo só para, sabe, se for de fácil acesso, ou se você realmente quiser experimentar um produto diferente para ver se muda, mas não espera nada demais, não espera grande coisa de um produto que, né, uma marca está te vendendo só porque está falando que vai engordar a flor, alguma coisa assim. Só se for hormônio, mas né, hormônio pelo menos aqui é proibido de usar. E tem bastante pergunta aqui para vocês saberem que tá lá nos meus lives, as coisas lá salvas, é só ir lá. Água oxigenada, CO2. Rega foliar de fermentados juntos do Plant Prod, rola. Sim, eu não faria talvez ao mesmo tempo. Só porque talvez na solução as bactérias, né, do seu produto fermentado talvez não vai gostar tanto. Mas eu não vejo nenhum problema com isso. E pode usar o Plant Prod numa rega foliar sem problema também. A EC é da mesma, entra aqui na mesma faixa que eu estava recomendando para o feed. Começa com um mais baixo e aumenta, e com o pH também no mesmo do feed. Não, isso não seria um nitrato de cálcio. Isso é outro produto. Eu não sei se o Plant Prod nem tem nitrato de cálcio. Talvez tenha, mas não é esse produto. Não.
Então, na Vega você basicamente usaria a mesma concentração, a mesma solução. Simplesmente a planta não vai utilizar todos os elementos da mesma forma. Mas você não muda isso. Você pode usar da mesma concentração do começo ao final. Se a sua planta está adorando já aquele 1,15 gramas por litro de Plant Prod e 0,78 gramas por litro de nitrato de cálcio, segue com isso do começo ao fim. Então, eu acho que é de preferência da pessoa. Eu já usei de várias marcas, tipo dezenas, uma dúzia de marcas no mínimo diferente, e eu nunca vi um resultado assim espetacular no solo inerte. Sim, espetacular eu digo assim de realmente aquela colheita foi diferente. Não, eu já vi, né, a atividade do fungo realmente, ela, né, vivendo no substrato, né, se você olhar com o microscópio, ela tá lá. Então funciona, sim, dá para colocar ela lá. Agora, a diferença que ela vai fazer na flora em 8 semanas de uma planta, vida de uma planta, sabe, não sei se vai fazer grande coisa, não sei se vale a pena o dinheiro, que é realmente um produto muito caro de você comprar. Eu acho que, né, para quem está querendo esses benefícios é mais pro lado orgânico, mas não são necessários. Só usava se eu tinha, né, que nem eu falava, de amostra. Mas usei várias marcas e nunca senti necessidade de comprar. Então, hormônios são proibidos de ser usados aqui, então eu não tenho uma tendência a usar, não uso elas, basicamente. Elas têm uma imagem muito ruim. Se alguém sabe que você está passando hormônio na sua planta, ninguém quer comprar. Então, também não recomendo usar, simplesmente por isso. Agora, tem argumentos que não existe estudos que comprovem que causa câncer em pessoas ao longo. Eu sei, mas é proibido usar aqui, então eu não uso porque, sabe, porque que eu vou praticar com uma coisa em casa que não adianta eu ter essa experiência para o trabalho também. Mas em teoria, sem qualquer um dos hormônios você poderia usar. Os únicos hormônios que eu uso são os da raiz, né, que podem ser usados de outras formas também, mas com isso você pode misturar na solução sem problema, tipo para fazer clone, essas coisas assim, sem problema nenhum. Mas aqueles outros hormônios que são mais, né, pro crescimento da flor, essas coisas assim, eu não vou recomendar usar. E o Remo? Então, Remo, pelo que eu entendo, é uma linha de fertilizante mineral líquido, então ela é que nem qualquer outra linha de fertilizante mineral ou químico, como é que você quiser falar. Mas é basicamente isso. Não, que nem eu falo sempre, não tem uma diferença, cada marca vai ter sua linha e como elas fazem a formulação e tudo, mas no final, se você está dando o que a planta precisa, é isso, sabe? Então, pode ser utilizado que nem qualquer outro fertilizante, basicamente. Mas, que nem qualquer um, não é nada especial. Nem o Plant Prod não tem nada especial, mas é por isso mesmo que eu estou recomendando. Plant Prod com lã de rocha, dá tranquilamente, também é um tipo de inerte, né? Zero problemas, também é considerado um solo inerte, mas existe alguns turfas que tem o pH, eles tentam corrigir o pH com carbonato de cálcio, e isso pode ser um pouco complicado com maconha em geral, porque ela não quer um solo neutro, você vai querer um solo um pouco mais ácido, então é melhor você poder regular isso com a sua rega.
como fazer uma solução concentrada? É um pouco de matemática, basicamente. Você teria que fazer uma concentração, né? Multiplicar o valor. Se você quiser fazer 100 vezes, você só, né, coloca o pontinho mais 2 para o lado, então seria tipo 115 gramas por, né, 100 litros, ou por litro, para fazer concentrado, e seria uma concentração de 100 vezes. Então, né, daí em diante você faz a sua diluição. Mas você faria uma concentração, né, de A, aí uma concentração de B. Aí você colocaria na concentrado líquido no tanque, parte A primeiro, aí parte B. Já usei. Eu usei de uma forma preparado, tipo caseiro, com o triacontanol puro, com emulsificante e fazendo em casa mesmo puro. E também já usei produtos tipo o extrato de alfalfa, que também contém triacontanol. E tem muito estudo que indica que funciona. Eu nunca vi uma coisa maravilhosa dela, mas também pode ter excesso. Então, ninguém sabe muito bem quanto que você tem que usar. Então, para mim sempre foi basicamente um experimento. Nunca vi grande resultado, mas pode ser muito bem que eu não estava usando direito, né? Eu não estava usando a concentração certa, na hora certa do crescimento da planta. Mas isso não é proibido usar. Então, isso para mim parece ser o fosfato de monopotássio. Então, é o que eu basicamente estava recomendando, é o 5234 para a flora, basicamente a substituição do Joy Cool Bloom. Se você vai olhar para o Joy Cool Bloom, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu acho que eles têm um pouco de nitrato, alguma coisa aí que eles jogam lá dentro. Eles tacam isso basicamente para você achar que é um outro produto, né? Que você não pode comprar isso de outra forma. Mas é basicamente isso que você está comprando. Então, é basicamente isso que eu estava recomendando como um Bloom Boost. Então, de uma forma concentrado, quanto tempo você pode deixar misturado? Bom, separado, né, concentrado, muito tempo, né, que nem eu não sei quanto tempo que dura uma garrafa de GH, mas deve durar anos. Então, também é a mesma coisa que uma solução dessas aqui. Se você não está atacando nada orgânico, não tem nada que vai fermentar, nenhum açúcar, nem nada, vai durar muito tempo. Agora, tacando açúcar, essas coisas assim no seu tanque, produtos que vai gerar, né, uma ação orgânica, aí já é outra coisa. Mas simplesmente uma solução mineral de sal de Plant Prod concentrado e um nitrato de cálcio concentrado, sem problemas também, misturado junto na diluição que se usaria para o seu feed, muito tempo sem problema. Mantendo fora da luz, né, num lugar que não seja com excesso de calor, essas coisas assim. Você pode manter ela, né, por muito tempo. Como ajustar o pH para up e para down? Então, primeiro, geralmente só quer ir uma direção. O certo é você acertar na primeira e não ter que usar o outro. Se você está usando o up e o down, já complicou a vida porque você passou do ponto e também os dois vão basicamente ficar interagindo um com o outro por um pouco no tanque, aí fica um pouco complicado você ajustar na hora. Você tem que esperar tipo um pouco para ela estabilizar, aí tenta de novo na direção que você tem que ir. Se você está usando o OR ou RO, geralmente a água sai um pouco ácido, água destilada deve ser 7.0.
Então, ela também vai cair quando você pôr os nutrientes, mas não tenho certeza, nunca usei, então não tenho certeza de para quanto que vai cair. Mas geralmente você vai ter que usar com um OR, ORO, um pH up. E para a água da torneira, né, o que eu usava na minha plantação lá em casa, e também no trabalho lá onde eu trabalhava antes, era basicamente água da cidade, então era pH, o pH down, né, porque a água já estava amortecida, né, já estava estabilizado com os produtos que eles colocam. Então, depende de qual que você vai precisar usar, mas ela sempre vai ser ajustado por último. Então, coloca A, coloca B, o que for colocar depois. Aí no final ajuda o seu pH, espera uns minutos para ter certeza que está tudo estabilizado. Aí você rega suas plantas. Vaso pequeno, em espaço pequeno, pode dar algum problema de falta de espaço para a raiz. Não, a ideia do hidropônico é que a planta não precisa gerar raiz, não precisa se preocupar muito com gerar raiz. Qualquer pequena quantidade suficiente, desde que você está manejando muito bem a nutrição e a água dela, né, a rega dela. Se ela está sempre recebendo uma quantidade boa de nutriente e água, né, de uma forma equilibrada, sem excesso, ela consegue sobreviver muito bem com vaso pequeno e até virar uma planta enorme, só dando a nutrição correta. Essa ideia que tem que ter um sistema de raiz enorme para ser uma planta grande só existe num solo biológico ou no outdoor. O hidropônico a gente já conseguiu passar desse problema. Então, não é nada demais, tá caindo um pouco, mas faz um flush. Eu teria que entender um pouco mais o substrato para entender por que talvez está caindo. Não é suficiente para entender isso, mas continuo regando com 5.8, fica medindo. Se começar a cair mais, aí realmente tem alguma interação que está acontecendo, alguma coisa a mais que está acontecendo aí, mas realmente disso não dá para diagnosticar muita coisa. Eu não necessariamente recomendo você aumentar só por causa do escorrimento saindo 5.4. Tenta talvez só aumentar a sua rega, isso pode ser talvez causado por um acúmulo de uns elementos, mas faz um flush, continua regando com 5.8, continua medindo, mas não é nada demais. O ideal é que saiu mesmo, né? Sim. Geralmente a ideia quando você está regando na vega é que você vai manter um nível de saturação um pouco mais alto do que você manteria sempre na flora. Na flora você vai mudar um pouco o nível de saturação, ainda mais para o final, passando da metade, né? E na flora você não quer estimular esse estresse de seca, você quer manter um nível de saturação um pouco mais alto. Você não pode estimular, né, as plantas mães a começar a querer dar flor, essas coisas assim. E também, né, vai prejudicar a sua habilidade de cortar os clones das suas mães se elas estão sempre murchando. Então, é bom manter um pouco mais de saturação, mas também tem que ter certeza que você não está afogando elas. Então, escolhendo seu substrato, né, correto. Se você está usando o coco, geralmente ela segura bastante ar, então é só né, equilibrar um pouco as suas regas. Normalmente eu estou regando as minhas mães maiores todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, mas lógico que é possível afogar, então tem que prestar um pouco de atenção. Deixa eu ver aqui mais que tem. Eu não sei qual que é o mais utilizado. Pelo que eu entendo, cada um tem sua preferência, já vi de tudo. Mas o que eu vejo nas companhias maiores, tipo, quando você passa de um certo ponto de escala, você precisa procurar outra solução, porque custo-benefício e também a eficiência de ter que
usar produto líquido. Imagina se você está usando GH numa produção do tamanho que eu trabalho, seria tipo um barril de 55 galões cada 2 semanas. Então você imagina a logística de ter que encomendar tanto fertilizante líquido e manter ela e transportar, e as pessoas que têm que colocar aquilo, né? É muita complicação para fazer numa escala muito grande. Então, já que existem outras soluções, basicamente todo mundo está migrando para as outras soluções. Na escala pequena, mas eu já vi de tudo. Assim, pequena eu digo de não super industrial, mas ainda pequena, falando tipo 20, 40 luzes, alguma coisa assim. Então, produzindo legal, mas não a mesma escala, né? Cool Bloom leva até o flush. Sim, basicamente no flush eu corto tudo, no flush final. Mas eu uso basicamente do começo ao final da flora. Sempre no mesmo nível, aquele que eu recomendei antes. Na verdade, eu acredito que o GH recomenda que você use o líquido Cool Bloom nas primeiras semanas, aí o Dry Cool Bloom no final, né? Porque é melhor você comprar os dois. Eu acredito. Eu não tenho, né, o rótulo na minha frente, mas eu acho que é por aí. Pastilha de CO2 para diluir na água é funcional, para sua água de rega não, né? Porque na rega você quer adicionar oxigênio. Tem que lembrar que a raiz que é oxigênio, é a planta em cima, tudo que é o CO2. Ela só absorve o CO2 através do estomato, que é na folha, em outras partes da planta também, mas a grande maioria na folha. E você precisa de oxigênio para a respiração celular que ocorre nas raízes. Então, não sufoca a raiz com CO2. Sempre oxigênio. Por isso que a água oxigenada é legal, porque o subproduto é oxigênio. Aí tem 2 minutos só faltando. Vou ver aqui as últimas perguntas. Qual a diferença de jogar direto no solo e diluir na água? É basicamente uma química básica. Se você tacar direto no solo e você aí tacar água em cima, a concentração inicial que vai atingir a planta provavelmente vai queimar e completamente travar as raízes. Então não adianta o quanto que se diluir depois, primeiro contato com a raiz já foi uma concentração absurdamente alta que queimou. Então você nunca faria isso com essa planta ou com esse fertilizante. Você sempre diluir na água primeiro para ir regar sua planta. Né, que aí na diluição você tem certeza que ela está sempre recebendo o nível correto, sempre e qualquer hora. Não faz diferença a água oxigenada ser usada no flush. Zero diferença. É mais para manter a raiz limpa, é adicionar oxigênio, então não é nutriente para a planta, então não vai mudar nada para o flush. 40 segundos. E valeu todo mundo. Eu sei que muita gente já viu essa aqui, mas você teve que fazer tudo de novo, né, para poder salvar. Então é o que é, né? Muitas perguntas, é tudo repetido ou de coisas que tem no Stories. Então, se você tem perguntas sobre CO2, água oxigenada, açúcar, essas coisas assim, tá tudo lá no Stories. É só ir lá ver. Né, boa noite todo mundo, valeu por isso, agradeço todo mundo e